Bom dia, eu sou a Juliana e a gente vai continuar aqui então o curso de Cálculo 2 do PLE 2020. E hoje, nessa aula síncrona, a gente vai dar continuidade ao tópico 13, tá? O tópico 13, a gente vai falar hoje sobre derivadas parciais de segunda ordem, tá? Então, com isso a gente finaliza esse tópico. Bom, então, derivadas parciais de segunda ordem. Derivadas parciais de segunda ordem, elas são, na verdade, a gente observa que se a gente tiver uma função com duas variáveis, né, uma função f que depende de x e de y, então a gente viu na última aula assíncrona que a gente consegue derivar essa função que depende de x e de y em relação, parcialmente, né, em relação a x ou em relação a y. E uma vez que a gente faz isso, a gente obtém, na verdade, uma segunda função, né? São duas outras funções, na verdade, né? Então, essa aqui é uma nova função. Essa derivada parcial em relação a x, ela é uma nova função de duas variáveis também. Mesma coisa essa, uma função de duas variáveis. Então, como ela é uma função de duas variáveis, eu posso derivar novamente, tá? Então, a gente pode derivar parcialmente cada uma dessas duas derivadas também, ou em relação a x ou em relação a y. Então, o que a gente tem, na verdade, é o seguinte, eu tenho uma função, né, a gente parte de uma função de duas variáveis. Essa função, por ter duas variáveis, a gente vai conseguir derivar parcialmente em relação a x ou em relação a y. Então, aqui eu vou obter a derivada parcial da f em relação a x, a derivada parcial da f em relação a y. E essas duas funções, como eu comentei, são funções que também são funções de duas variáveis. Então, eu também consigo derivar parcialmente cada uma dessas duas. Então, consigo derivar em relação a x e em relação a y cada uma dessas funções. Então, eu posso derivar aqui essa em relação a x, depois em relação a y, essa em relação a x e depois em relação a y. Em relação a x, a df dx vai ficar, então, eu estou derivando em relação a x essa função aqui, essa derivada parcial, que é a df dx. E aqui é a mesma coisa, mas agora eu estou derivando em relação a y. Então, eu estou derivando em relação a y a função que é a derivada parcial em relação a x. Aqui eu estou derivando em relação a x essa função aqui, tá? Então, fica a derivada em relação a x da derivada parcial da f em relação a y. E aqui é a mesma coisa, eu estou derivando em relação a y. Eu estou derivando em relação a y, né? Estou vindo aqui, né, derivando em relação a y, essa função que está aqui, a df dy. Tá? Então, aqui é df dy. Então, a gente consegue calcular essas derivadas a partir de uma função de duas variáveis. Eu tenho, na verdade, essas quatro funções aqui, que são derivadas de segunda ordem, tá? Dx, a derivada em relação a x, da df dx. Eu vou fazendo isso para cada uma dessas derivadas. Para essas derivadas parciais, derivando em relação a x e em relação a y. Isso que eu escrevi aqui é uma possível notação para essa derivada segunda, tá? A gente tem aqui, eu coloquei várias notações possíveis, tá? Então, por exemplo, se eu quero derivar em relação a x a derivada da f em relação a x, eu posso simplesmente escrever fxx, tá? Ou f1, ou seja, eu estou derivando uma vez em relação à primeira coordenada, depois derivo de novo em relação à primeira coordenada. Ou eu posso pegar isso aqui e denotar desse jeito, né? d2f dx2. Ou, da mesma forma, se eu tenho uma função f de x, y de duas variáveis e eu estou chamando ela de z, eu também posso escrever a derivada segunda dessa forma. Tá? E aqui eu fui colocando também as derivadas em relação a x e y. Né? Então, isso daqui nada mais é do que derivar em relação a y a derivada em relação a x. Tá? Então, eu estou derivando primeiro em relação a x, então eu coloco o número 1 aqui, estou derivando primeiro em relação à primeira coordenada e depois em relação à segunda coordenada. Então, eu coloco um 2. Isso daqui vira simplesmente isso, né? Uma outra forma de escrever, d2f dy dx, ou usa a notação com z. E aqui é o contrário, né? Aqui eu estou derivando em relação a x a derivada em relação a y. Tá? Então, é diferente do que está aqui em cima. E aqui a ordem é diferente, né? Então, eu estou derivando primeiro em relação à segunda coordenada, depois em relação à primeira coordenada. Tá?
E aí eu teria essa notação também, ou notação usando z, né? Para essa daqui, por exemplo, vamos fazer para y, né? Então aqui, como eu estou derivando sempre em relação à segunda coordenada, então derivo em relação a y e depois derivo de novo em relação a y. Ou seja, derivo em relação a y a derivada da f em relação a y. Isso daqui eu também posso denotar assim, d2f dy2, ou usando z, d2z dy2. Tá? Uma coisa importante aqui, para quem ainda não está acostumado com a notação, é que quando eu escrevo isso daqui, por exemplo, isso daqui significa isso, tá? Então, eu estou derivando primeiro em relação a x, depois em relação a y. Pode ver que a ordem altera, né? Então, o que eu estou querendo dizer é isso daqui. Se eu escrevo isso daqui significa que eu estou derivando a função em relação a x, né? Então, eu estou derivando primeiro em relação a x e depois eu derivo em relação a y, tá? Então, essa é a derivada em relação a y da derivada em relação a x. Então, significa que eu estou derivando em relação a x primeiro. Mesma coisa, né? Aqui significa eu pego primeiro a derivada da f em relação a x e derivo ela. Deixa eu ver aqui, eu coloquei errado. Não tá certo. Derivo ela. Desculpa, aqui eu escrevi errado. Então, eu estou pegando a função que é a derivada da f em relação a x e estou derivando ela em relação a y. Tá? Então, essa é a ordem. Então, pode ver que se eu uso uma notação ou outra, isso fica diferente. Aqui eu coloco xy, aqui eu coloco yx, né? Mas isso significa isso e isso significa isso. Ou seja, estou derivando em relação a x primeiro. Tá? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, essa função, né? E é para determinar as derivadas parciais, né? Então, de primeira e de segunda ordem. Então, eu vou começar com a derivada parcial em relação a x. Tá? Então, derivando em relação a x, o primeiro termo vai ficar, o primeiro termo é mais fácil, vai ficar simplesmente 3x ao quadrado. 3x ao quadrado. Para derivar o segundo termo, o y é uma constante, tá? Então, derivando aqui x ao cubo, vai ficar 2x, x ao quadrado, desculpa. Derivando x ao quadrado, vai ficar 2x, 2x y ao cubo. E o último termo, ele não depende de x, então isso daqui vai dar 0. Tá? Derivando em relação a y. Derivando em relação a y, deixa eu primeiro derivar aqui, acho que vai ficar menos confuso. Então, se eu pegar essa derivada e derivar ela em relação a x, como é que ficaria? Quero pegar essa fx e derivar em relação a x. Então, vai ficar, derivando o primeiro termo, vai ficar 6x mais... Aí agora eu tenho que pegar esse termo aqui e derivar ele de novo em relação a x, né? Em relação a x vai ficar, como o y é constante, então vai ficar 2y ao cubo. Vai ficar simplesmente 2y ao cubo. E se eu quisesse pegar a função fx que está ali e derivar ela em relação a y? Então, agora eu estou pegando essa função, é a função fx, tá? Essa derivada parcial, e estou derivando ela em relação a y. Em relação a y, esse termo desaparece, ele é constante para mim. Então, eu derivo simplesmente isso daqui em relação a y. Vai ficar 3 vezes 2, 6. 6x y ao quadrado, porque o x é constante para mim. Então, vai ficar 6x y ao quadrado. Tá? Agora eu volto para a minha função original e vou calcular o fy, tá? Então, a minha função é essa daqui, vou derivar ela em relação a y. Em relação a y, isso daqui desaparece, porque a derivada é 0. Esse daqui, derivando em relação a y, como o x ao quadrado é constante para mim, vai ficar simplesmente 3x ao quadrado, y ao quadrado. E o último termo, derivando então esse termo aqui em relação a y, vai ficar menos 4y. Então, fica menos 4y. Agora, eu vou pegar a função fy, né, a derivada parcial em relação a y, e vou derivar ela em relação a x. Então, eu quero derivar essa função aqui em relação a x. Então, esse termo é constante, vai ficar 6x y ao quadrado. Então, fica 6x y ao quadrado. E o último termo, menos 4y, como eu estou derivando agora em relação a x, né? Estou derivando aqui em relação a x, então esse termo desaparece.
Posso pegar, então, essa minha derivada parcial em relação a y e derivar agora em relação a y novamente. Então, vai ficar a derivada em relação a y, derivando em relação a y. Aqui vai ficar, esse 2 vai aparecer aqui multiplicando 3, vai ficar 6x ao quadrado y. Então, fica 6x ao quadrado y. E o último termo, derivando então esse termo aqui em relação a y, fica menos 4. Menos 4. Então, pronto. Com isso, eu calculei então, a derivada de primeira ordem em relação a x, derivada de primeira ordem em relação a y. E essas aqui são as derivadas de segunda ordem. Tá? Então, eu peguei a derivada da minha f em relação a x e derivei em função de x, depois em função de y. Né? E depois peguei, essa aqui era fx, né? Depois peguei então a minha fy, derivei em relação a x e depois derivei em relação a y, tá? Uma coisa que a gente observa aqui nesse exemplo é que essa função f de xy, né? Então eu derivei em relação a x, depois derivei em relação a y, essa daqui, acabou coincidindo com a função que é derivar em relação a y e depois derivar em relação a x. Então, ao contrário, isso não tem que ser a mesma coisa, né? Se eu derivar em relação a x e depois em relação a y, derivar em relação a y e depois em relação a x, isso não tem que ser a mesma coisa. Mas nesse exemplo aqui coincidiu. Né? Aqui, fxy é igual a f de yx. Né? Nesse exemplo aqui. Mas isso não acontece sempre, isso acontece em alguns casos, tá? Na verdade, esse é o conteúdo desse teorema aqui que eu coloquei para vocês, chamado Teorema de Clairaut. Então, ele diz que se você tiver uma função f, né, de duas, uma função de duas variáveis, tá? Então, eu tenho uma função f, tá lá no domínio, contida em R2, tomando valores em R, tá? E eu pego um ponto AB que está nesse domínio. Aqui, eu vou supor que esse domínio, ele é como se fosse um disco, tá? Vou colocar assim, pontilhado, na verdade. Então, o meu domínio D, ele é como se fosse um disco, eu estou excluindo aqui a fronteira, tá? Em torno do ponto AB. O domínio precisa ser alguma coisa que contenha pelo menos isso, tá? Então, eu vou supor que essa minha função f, ela é contínua aqui nesse conjunto, que eu estou chamando de bola aberta, tá? Então, é um disco que eu estou tirando o bordo. Estou tirando a fronteira dele, tá? O bordo dele. Então, se essa minha função for contínua em todo esse conjunto, então não basta ser contínua em AB, né? Não basta ser contínua simplesmente no ponto AB, tem que ser contínua em todos esses pontos. Desculpa, eu estou falando que é contínua, mas são contínuas as derivadas parciais, tá? Então, se as funções fx então, eu estou supondo que a minha função está definida nesse conjunto e eu preciso da continuidade das derivadas parciais dessas funções de segunda ordem, tá? Então, eu preciso que as funções fxy e fyx, então essas são as derivadas parciais de segunda ordem dessa função, preciso que essas duas sejam funções contínuas em todo esse domínio, tá? Em todo esse conjunto D. Se isso aqui for verdade, então, de fato, essas derivadas parciais de segunda ordem vão coincidir no ponto AB, tá? Que é o ponto onde eu estou vendo que ela é contínua ali no conjunto que contém esse ponto. Então, se isso acontece, então a derivada parcial de xy, ou seja, se eu derivar em relação a x e depois derivar em relação a y, aplicar no ponto B, isso vai ser a mesma coisa que derivar primeiro em relação a y, depois em relação a x e aplicar no ponto B. Tá? Então, isso é verdade porque ela estava lá contínua em todo esse conjunto. Tá? Então, esse é o meu conjunto D, onde essas funções são contínuas, e esse é o meu ponto AB. Tá? Então, eu estou supondo que aqui dentro essas derivadas, então isso aqui tem um certo raio, né? Sei lá, vou chamar de delta, por exemplo. Então, se aqui dentro desse conjunto essas derivadas de segunda ordem são funções contínuas, então eu sei que elas vão coincidir no ponto AB.
tá? Fx, Fy quadrado. Então, em particular, né, então vamos pensar num caso, por exemplo, vou pensar num polinômio, né? Então, se a gente está considerando polinômio, se a minha função f de xy for um polinômio em xy, então ela é uma função contínua em todo o seu domínio, que é o R2, tá? Então, em torno de qualquer ponto eu vou conseguir encontrar essa bola aberta onde ela é contínua, a função vai ser contínua. Então, significa que, na verdade, para um polinômio, a função fxy é sempre igual a f de yx, em qualquer ponto que eu aplique. Em qualquer ponto xy, elas vão coincidir. O que é o caso exatamente do nosso exemplo anterior. Por que aqui coincidiu? Porque isso daqui era uma função, era um polinômio, ou seja, se eu derivo uma vez, eu continuo com o polinômio, se eu derivo mais uma vez, eu continuo com o polinômio. Então, todas essas derivadas aqui, tanto de primeira como segunda ordem, são funções contínuas. Então, tanto a fyx quanto a fxy quanto a fyx são funções contínuas. Então, eu estou nas hipóteses do meu teorema. Como isso é verdade, como essas funções são iguais, como essas funções são contínuas, eu concluo pelo teorema que elas vão coincidir. Tá? Então, sempre que vocês tiverem um polinômio e estiver calculando as derivadas parciais de segunda ordem, basta calcular f de xy, por exemplo, não precisa calcular f de yx, porque o valor vai ser o mesmo. Tá? A função vai ser a mesma. Tá? Então, em particular, aqui, se a gente voltar nesse diagrama, né, esses dois aqui vão coincidir. Né? Esses dois vão ser a mesma, serão a mesma função. Tá? Bom, então com isso a gente conclui o tópico 13, tá? Que são, a gente terminaria, faltava falar sobre as funções, sobre as derivadas de segunda ordem, então com isso a gente conclui o tópico 13. E aqui a gente poderia ter algumas generalizações, tá? Então, eu poderia, por exemplo, calcular derivadas de ordem maior, né? Então, por exemplo, tanto a função fxy quanto a função de yx são funções que dependem de duas variáveis. Então, eu poderia pegar essa função, derivar ela em relação a x ou derivar ela em relação a y. Com isso, eu teria uma derivada de ordem 3, né? Teria duas, né? Duas derivadas aqui são derivadas de ordem 3. Poderia derivar de novo, tem ordem 4, ordem 5. Então, com isso, a gente conseguiria generalizar e obter derivadas de ordens superiores, né? E outra coisa que a gente não comentou aqui, mas que a gente também poderia fazer, é considerar funções que dependem de mais de duas variáveis, né? Então, se eu tiver uma função f que depende de x, y e z, eu poderia fazer a mesma coisa com cada uma dessas derivadas, né? Eu poderia derivar f em relação a z, depois derivar em relação a x, teria uma derivada de ordem 2, uma derivada de segunda ordem. Depois derivar em relação a x de novo, por exemplo, teria uma derivada de terceira ordem. Tá? E eu estaria considerando uma função com 3 variáveis. Então, essas definições elas podem ser generalizadas para esses contextos, por exemplo. Tá? Mas para a gente fechar o tópico 13, isso daqui é suficiente. Tá? Então, são funções com 2 variáveis e a gente viu as derivadas até a ordem 2. Tá? Então, com isso, a gente conclui o tópico 13 e até a próxima aula.